Salve, salve, mocidade! Aqui é Paula Martins e estamos falando em música. E aí, galera, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma entrevista que é fruto da parceria entre o podcast Falando em Música e o Dom Musical. Eu sou Paula Martins, apresentadora do Falando em Música, e quem quiser conferir as entrevistas que já foram, né, porque já estou aqui há um tempo fazendo essa parceria, então, se você quiser assistir as entrevistas que já foram, elas estão disponíveis aqui no canal da Lebre. E para quem acabou de chegar e tá meio sem entender o que tá rolando aí, o Falando em Música é um podcast de minha autoria que eu convido músicos para conversar e também para compartilhar dessas conversas com quem quiser ouvir. E o Dom Musical é um projeto musical da Casa Lebre que acontece desde 2017 com curadoria da Helena, trazendo músicos de dentro e de fora de Bragança, e já tocou uma galera lá. Uma programação bem bacana. E hoje a gente está aqui com o próximo convidado, o Meno Del Picchia. E aí, velho, tudo bem? Tudo jóia, Paulinha, tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Obrigado pelo convite aí, pela oportunidade de trocar essa ideia. Muito massa essa ideia do seu podcast aí de falar em música e falar disso aí a partir de Bragança também, manter viva essa chama aí. Verdade, né? E que chama, porque é muita gente, né, que tem aqui na cidade tocando, né, velho? Você e mais um tanto de galera que, inclusive, eu tava vendo, né, já emendando na minha primeira pergunta para você, que você é um cara que, assim, você toca com meio mundo, né? Você já tocou com muita gente, muitos projetos, né? Muitos instrumentos também. E eu queria saber de onde vem toda essa vontade de criar, de estar o tempo todo envolvido em projetos e tal, sejam seus ou de parceiros de Bragança e de fora de Bragança também. Paulinha, eu acho que a resposta mais resumida, assim, para mim é uma questão de sobrevivência, assim. Tá envolvido com os projetos, uma sobrevivência não só material, financeira, mas uma sobrevivência espiritual, existencial. A música, para mim, sempre foi um lugar de encontrar uma espécie de um ambiente de cura para mim mesmo, assim. Então, desde que eu comecei a tocar, eu era moleque, tinha 12 anos, 11, 12, a música sempre foi um lugar de encontrar um espaço existencial bonito e curativo e sagrado, assim, sabe? Então, eu acho que essa vontade de tocar acima de tudo faz com que eu acabe me envolvendo com vários tipos de projeto, tendo esse norte que é a música, né? E que começou na Noite Bragantina, né? A noite Bragantina dos anos 90, assim, final dos anos 90, começo dos anos 2000, foi uma cena muito forte, assim, que talvez a galera mais nova não saiba, né? Mas era lá de frente para o Lago do Tabuão, onde hoje tem um monte de escritorinho, de coisas corporativas. Ali antes era um monte de barzinho, de casinhas de show. Então tinha uma cena de música ao vivo ali muito forte. Então, a sementinha vem aí de final dos anos 90 em Bragança. Você falou que a turma mais nova não conhece. Eu escuto histórias assim, né? Com os músicos que conversam comigo, que eu também convivo, a galera conta altas histórias da horas aí que aconteciam na cidade. Uma vez o Serginho me contou que tinha um bairro aqui, eu não sei se é o mesmo lugar que você está comentando, que só tinha bar com música ao vivo e que ele já com 12 anos já tocava ali a noite toda, voltava para casa com uns quebrados no bolso. É mais ou É, menos disso que você está falando, né? exatamente, ó, Sérgio, aliás, ó, aqui, ó, um abração aqui para a galera do Leptospirose.
Kiki, Serginho, João Velhote, um beijo em vocês. É exatamente isso, é o mesmo lugar, tenho certeza que é o mesmo lugar que o Serginho está falando, que foi esse pico onde tinha o Biruta Jazz Bar, que era um bar do Daidone, que tinha música ao vivo, só música foda, assim, para mim foi super importante, assim, foi o primeiro palco que eu acho que eu subi para dar uma canja, tipo, com 15 anos, assim. E tinha o Biruta, tinha o Sax do Davi, tinha o Dick Vigarista, que era do Emaldo, tinha vários, tinha vários. Legal. E, tipo, agora falando um pouco, né, da sua família, tipo, de um lado você tem o seu bisavô, né, que eu acho que todo mundo já te fala, seu bisavô que era um modernista, né, o Menotti Del Pique, e do outro lado o Zicão, que era compositor de catira, né, que já traz mais para essa coisa interiorana, né, de Bragança, Campinas, esses outros lugares. Como que cada um desses contatos familiares com a arte te atravessou, assim? Porque são coisas um pouco opostas, né? Como que isso formou, o que você faz hoje? Eu acho que acima de tudo essa experiência de ter tido um vô violeiro, catireiro, que gostava de folia de reis, que gostava de congada, e a experiência de ter o bisavô Menotti Del Pica me mostravam que a arte era um troço importante, assim. Eu entendi muito cedo que o caminho da arte ele é importante tanto nessa esfera mais popular e mais sagrada e mais espiritual e mais existencial, quanto numa esfera mais profissional, mais intelectual, mais institucional até, né? Eu acho que os dois me deram essa lição, assim, de, putz, a arte é um negócio muito importante para a humanidade, para a sociedade, e me deram coragem também de tentar, de pesquisar, de explorar, de tentar entender o que seria viver com música no Brasil, o que seria fazer música autoral, música própria, né? A música de caráter composicional, que você não é. Eu sou esse tipo de músico, né? Me penso como esse tipo de músico que quer compor, que quer criar, que quer propor alguma coisa nova. Então, eu acho que essa herança trouxe isso. Lembrando também que eu falei opostas, mas é uma coisa meio oposto complementar, né? Porque é meio, não é muito bom a gente também ficar diferenciando tanto a arte o tempo todo, né? Tipo, isso daqui é esse tipo de coisa, isso daqui é essa coisa, né? Eu também acredito nessa unidade, assim, de importância das linguagens, né? É bem legal isso. Mas assim, de uma certa forma, eu acho que eu acabei sendo mais influenciado pelo meu vozico, né? Porque o meu vozico eu conheci mais ele, eu toquei com ele, eu ia nas festas dele. O meu bisavô Menotti já estava muito velhinho, já era mais velho, e então eu tive menos contato com ele. Então eu acho que de certa forma o Zicão trouxe uma coisa mais corporal assim para mim, sabe, da música e do poder da música, né? Eu cresci apaixonado também por Folia de Reis, por Congada. Eu me amarro nessa sonoridade caipira, mas o caipira do sul de Minas, do interior de São Paulo, né? Que é um caipira diferente do sertanejo atual, né? Que é mais um caipira mais agrobusiness, mais Mato Grosso, mais Goiás, assim. O nosso caipira é um caipira mais do sítio, né? Assim, uma lembrança que eu tenho da casa do meu avô era que todo final de ano a gente passava o Natal na casa da família do meu pai, que é a família Del Picchia, né? E a gente passava o Natal lá e a gente ia para passar o Réveillon com o meu avôzinho. Quer dizer, a gente passava a véspera com a família do meu pai e o Natal a gente ia para a casa do vozico. E aí eu ficava lá alguns dias, ficava uns 3, 4 dias, sempre, todo final de ano. E durante esses dias era quando a folia ia visitar ele. Tinha uma folia que sempre ia visitar ele, né, nessa época, assim. E era emocionante, assim. O dia que a folia vinha, era emocionante, assim. Era um troço sagrado mesmo, assim, sabe? De uma religiosidade caipira, popular, muito legítima, muito autêntica, né? Bem bonito E a mesmo. galera da folia é sempre uma galera muito simples, assim, muito humilde, sabe?
que é a música do povo mesmo. É uma música popular, assim, nesse sentido, de que é o povo que faz, não é o cara que foi fazer música na faculdade, não, é o cara que passa o ano lá carpindo no sítio dele e vai lá tocar a folia no final do ano. E uma coisa bem louca também, só alongando um pouquinho nesse assunto, que eu também acho muito interessante, é a coisa da tradição oral também, porque, tipo, parecia que, tipo, ninguém sabe o que os caras estão cantando, mas todo mundo sabe cantar e a coisa vai passando de geração em geração, né? É, É bem é. legal isso. Uma, assim, que tem, acho que tem várias coisas, provavelmente da tua família, que você traz, assim, para tua obra, mas teve uma história que acho que para mim foi um pouco mais marcante, que foi a história do Dico, né, do álbum Barriga de Sete Janta. E eu queria que você falasse um pouco do processo de criação desse álbum, dessa história, desse personagem que você traz nas suas músicas. Legal, Paulinha. Essa pode ter várias respostas. Tem a resposta curta, a resposta média e tem a resposta que não tem fim. Mas eu vou dar a resposta curta-média. Mas assim, eu sempre tive uma fixação, uma admiração pela figura do andarilho, né? Eu sempre me amarrei, sabe quando você está na estrada ou viajando e você vê aqueles figuras andando pela estrada sozinhos, cheio de coisa, ou às vezes sem nada. Mas a figura do andarilho, desse personagem que anda, que fica andando, que não para de andar. Ele anda de uma cidade para outra, de um mato para o outro, de uma floresta para outra, de uma montanha para outra, ele fica andando. O barato dele é andar. Que me contou isso foram meus tios e tias, minha mãe, mas contava-se na família de um primo do meu avô que chamava Dico, que tinha virado andarilho, que tinha pirado. Ele morava em Ipauçu e ele, em algum momento da vida dele, ele surtou e virou um andarilho. E meu avô encontrou ele todo maltrapilho na rua durante um período ali, encontrou ele caminhando e trouxe ele para casa. E ele ficou um período ali na casa do meu avô, assim, meu avô tentando, sei lá, ajudar, né? Mas um belo dia ele saiu para o mundo de novo. Então, essa história da família ficou me martelando na cabeça e eu meio que criei um personagem que é baseado nesse primo. O nome dele era Dico, o apelido dele é Dico, e o nome dele de verdade é Raimundo, ele tinha esse apelido Dico, e ele morava em Ipauçu, então isso tudo são coisas reais mesmo, de fato. E aí eu transformei ele no Barriga de Sete Janta. Eu transformei, aí eu dei enfim, fui na minha viagem também, assim, deixei as minhas histórias aparecerem também. Então, é a história do Dico que virou a história do Barriga de Sete Janta. Mas é uma pessoa que se apaixona, que casa, que tem uma família com a Sabrina, né? No caso do Dico, ele foi casado com essa Sabrina, por quem ele foi profundamente apaixonado, e ela trai ele com o melhor amigo dela, que tinha um apelido, quer dizer, com o melhor amigo dele, que tinha um apelido de Jacaré. Então a Sabrina atrai o Dico com o Jacaré e o Dico cai no mundo e vira esse andarilho. E essa história toda está contada no disco Barriga de Sete Janta, que eu convido que todos os ouvintes aqui do Falando em Música a virem conhecer também esse disco. É um disco que conta uma saga. Legal, legal. E, tipo, você tocou com uma grande banda também, né? Você convidou várias pessoas para. Como é que foi esse recebimento, né? Quando você leva uma história da tua vida e compartilha dela, né? Enquanto obra, com pessoas que se dispõem a tocar com você, né? Como é que foi essa recepção, assim, das pessoas que você tocou junto? Uma coisa que vale comentar, Paulinho, para eu responder essa tua pergunta, uma coisa que é fundamental eu comentar é que esse disco ganhou o PROAC. Ele ganhou o prêmio PROAC, o projeto do disco, né? Então, por que eu acho legal comentar? O disco só aconteceu por causa de incentivo à cultura, de políticas de incentivo à cultura, políticas permanentes e firmes e fortes que continuam anos e anos aqui no estado de São Paulo. Então, eu inscrevi o disco em 2015, não ganhei. Aí melhorei o projeto, inscrevi em 2016, ganhei. Então, pude ter essa estrutura para convidar pessoas muito queridas e muito especiais para participar do disco.
Então tem a participação do Rômulo Frois, do Rodrigo Caçapa, arranjos de cordas do Marcelo Cabral, a banda, o Allen Alencar, o Louco Souza, o Marcelo Effori e o Otávio Carvalho, que mixou o disco. Então, assim, foi muito especial para mim, assim, porque foi a primeira vez na vida que eu tive uma estrutura via edital de cultura, via PROAC, para fazer um disco com mais gente, com uma instrumentação mais volumosa, com arranjo de cordas, assim, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Então, foi muito especial, assim, eu fico muito feliz de ter feito. Acho que é isso, assim, queria salientar isso, que foi um disco que reuniu muita gente, graças a uma estrutura que as políticas culturais propiciam para a gente. Sim. E é muito importante mesmo, né? Vale ressaltar que esse próprio podcast também nasceu, né, de lei de incentivo à cultura, que foi, na verdade, Aldir Blanc, né? Que eu comento até nos primeiros episódios. E que é isso, né? A gente tem essa vontade de criar, mas que realmente às vezes precisa de dinheiro. Então, essas coisas realmente possibilitam e são muito importantes, né? A gente precisa continuar batalhando para que elas continuem existindo. Nesse Brasil atual, que também é um pouco complicado, mas estamos aí, vamos continuar, né? Sobre isso. Aliás, só para fazer um comentário, 2016, 2017 foi um momento muito especial para Bragança também, porque, se eu não me engano, o Kik estava na Secretaria de Cultura, que ele trouxe até o Hermeto Pascoal, né? Tocou ali no Lago, foi marcante para mim. E acho que um ano antes, eu não lembro agora, mas eu lancei o Barriga de Sete Janta no Lago do Tabuão, num palco com uma super estrutura. Foi muito especial para mim. Em 2009, eu fiz o meu primeiro show de lançamento de disco na Casa de Cultura de Bragança Paulista, em 2009. Eu só voltei a tocar em Bragança o meu show em 2016, através do Kik na Secretaria de Cultura, via PROAC, né? O PROAC me possibilitou voltar aí para Bragança e fazer meu show. Então, até para amarrar uma coisa na outra, essa live da Helena, da Casa Lebre, do Dom Musical, para mim é muito especial, é muito importante, porque desde 2016 eu não faço um show na cidade. E essa live, para mim, de certa forma, vai ser um show na cidade, porque está sendo gravada aí e, para mim, é um retorno aos palcos de Bragança. Entendi, com certeza, meu. Marcar o retorno aí nas terras, né? Você é de Campinas, naturalmente, assim, né? Eu nasci em Campinas e fui morar em Bragança muito novinho. Fui morar em Bragança com 5 anos. Então, eu costumo dizer que eu sou de Bragança, assim, porque Campinas eu não tenho laço nenhum, assim. Eu não tenho um amigo de Campinas. Se você falar assim, mano, você conhece qualquer coisa de Campinas? A Unicamp, conheço a Unicamp. Mas Bragança é minha terra de criação, sabe? De afeto, de amizade, de primeiros amores e primeiros palcos e as lembranças mais incríveis da minha juventude, tudo Bragança. Então, Bragança é minha terra. Vai sempre ser. Pois é, mas aí, tipo, você falou que você acabou não fazendo mais shows aqui, e por que que isso acabou acontecendo? Respondendo essa pergunta, Paulinha, durante 2016, que foi o ano que eu lancei o Barriga de Sete Janta, eu estava começando uma pesquisa de doutorado na USP, na antropologia, para estudar o funk em São Paulo. Eu tinha acabado de conseguir entrar. Então, 2016 até 2020 foi um período em que o doutorado exigiu muita energia minha, inclusive de fazer pesquisa de campo, de alugar um quarto num bairro de periferia de São Paulo e ir para lá, sabe, passar um tempo lá. E isso foi muito intenso. E, ao mesmo tempo, nesse período, eu comecei a tocar com Otto, que era um puta sonho meu, assim, adorava o Otto, falava, porra. E acabou que eu comecei a ir tocando com o Otto mais. Então, eu acho que por isso que eu não também dei uma sumida de Bragança, assim. E, ao mesmo tempo, eu acho que o festival de inverno dos últimos anos, o festival da cidade, acho que acabou enveredando para um outro caminho também, eu acho, né? Isso é um desafio, né? Como é que a cidade de Bragança pode realimentar
os artistas mais velhos, né, ou mais antigos, como eu, Tatá, o Vitrola Sintética, o Zé Pi, Leptospirose, essa geração, como é que a cidade consegue trazer essa geração que foi embora ou que está em outros lugares e, ao mesmo tempo, fomentar a nova geração, os novos artistas que estão aparecendo a todo momento na cidade, né? Só uma pergunta que eu queria fazer antes de entrar nessa questão do seu doutorado. É que, assim, nas suas letras, quando eu escuto suas músicas, eu vejo uma influência muito forte, assim, tipo, parece que tem mesmo uma poesia sendo escrita nas suas letras, assim, né, nas rimas, na forma. E aí, tipo, eu queria te perguntar como funciona o seu processo de composição, se você lê bastante para formar, ou se isso vem de maneira mais espontânea. O processo de composição, eu acho que ele tá muito atrelado ao que eu estou vivendo na minha vida, assim, saca? Então, o ideal, sei lá, não é nem o ideal, eu acho que o que acaba acontecendo é que eu crio quando eu estou atravessando alguns desafios existenciais mesmo. Então, eu acho que o processo de composição, para mim, ele está sempre atrelado a isso. Aí, a forma como ele acontece, tendo isso como eixo, é variada. Então, pode ser que eu leia um poema de um amigo e pire no poema do amigo e fale, meu, posso musicar o seu poema? Então, eu já fiz isso, né, de pegar poesia de outras pessoas e musicar. E já saiu coisa espontânea minha de estar tocando ali, tomando uma, e vem um verso, e eu vou embora nesse verso e viajo e vira uma música. Já acontece com. Tem um parceiro meu que é o Allen Alencar, a gente tem um duo chamado Amarelo. Beijo, Allen. Inclusive, eu vou tocar uma do nosso duo na live do dia 25, de amanhã. A live de amanhã eu vou tocar Coragem de Astronauta, do Amarelo, uma música que eu gravei com o Allen Alencar. O Allen, a gente tem um negócio que é legal, que às vezes ele me manda uma ideia pela metade, eu termino. Eu já mandei a ideia pela metade, ele terminou. Então também tem isso, assim. E o Macaco Sem Pelo, para mim, por exemplo, ele foi um disco que me conectou com Bragança e que me conectou com a antropologia e que me conectou com uma brincadeira sobre natureza e cultura, animal e humano, essa discussão que é uma discussão muito antropológica. Então, às vezes acontece isso também. Eu peguei um eixo de uma pergunta ou de uma provocação. Qual que é a provocação? Vamos pensar entre as relações entre essas ideias de natureza e de cultura, através de brincadeiras musicais. O Macaco Sem Pelo é um disco feito a partir dessa provocação, de pensar no lado humano e no lado animal de todos nós. Por isso que fala, somos todos um bando de macacos sem pelo, porque no fundo a gente é animal, né? Essa separação é uma grande bobagem, é uma grande ilusão, né? Legal, inclusive nesse disco que tem aquela música Acasalamento, né? Que É, eu até usei, essa música é muito boa, velho, muito boa mesmo. é legal. E Que essa tipo, brincadeira também é chamar o sexo de acasalamento, é chamar o amor de acasalamento. Porque a gente fala acasalamento só para os animais. Então o disco todo é esse, é trazer o animal para a gente, sabe? pode O crer. acasalamento é isso, é trazer essa ideia de acasalamento que a gente usa para pensar os animais para a gente. Sim, sim. Não, incrível, tipo, e esse foi um disco que te levou a querer, de alguma maneira, misturar a coisa de antropologia e música? Então, eu fiz graduação de Ciências Sociais quando eu era novo, né? Eu fiz a graduação em Ciências Sociais. Então, essa mistura de música e antropologia começou ali na graduação, porque quando eu cheguei lá, na Faculdade de Ciências Sociais da USP, eu já tocava. E eu me apaixonei pela antropologia lá dentro, isso também final dos anos 90. E o Macaco Sem Pelo foi um período em que eu voltei para a academia, que eu voltei para as Ciências Sociais, que eu estava fazendo um mestrado, né? E foi junto. É engraçado isso. O Macaco Sem Pelo foi junto com o mestrado e o Barriga de Sete Janta termina quando eu começo o doutorado. Então, a antropologia e a música, elas estão o tempo todo meio interconectadas, meio emaranhadas, assim. E uma influencia a outra o tempo todo, né? Eu criei um curto-circuito entre a antropologia e a música. Então, elas ficam se retroalimentando o tempo todo. Demais, demais. E tipo, mais cedo, né?
eu acabei abrindo uma caixa de perguntas lá no meu Instagram para a galera mandar pergunta para você também aqui. E a Bia Raposo, salve Bia Raposo, é, mandou aqui para a gente que ela queria saber mais sobre a sua imersão que aconteceu em Heliópolis depois, quando você acompanhou a galera do funk. Conta mais para a gente dessa experiência. Salve, Bia! Um beijo para você, querida. Que boa pergunta, uma ótima pergunta. Então, aqui em São Paulo, tem o baile funk, ele recebe o nome de fluxo, né? Fluxo funk. E fluxo era uma coisa que a gente aí em Bragança, a gente vivia ali no Lago, ou no 02 que eu te contei, que era esse lugar só de barzinho. O que é o fluxo? É a juventude colando com as naves, com os carros e com sistemas de som, e botando esse sistema de som para tocar na rua. Só que aqui em São Paulo, em Bragança tinha isso, no lago. Durante anos teve um fluxo no lago. Sim, Eu eu só, eu só lembro. Na minha eu infância eu comecei a lembro. chamar, eu comecei a chamar aquela balada do Lagão de fluxo também, porque era um fluxo. Então eu fui para Heliópolis para me aproximar dos fluxos de rua, que aqui na Pompeia, onde eu moro, não tem. Nos bairros de classe média aqui não tem fluxo. Então foi fundamental ir para lá. E o que eu fiz? Fui com uma amiga num festival de teatro, conheci algumas pessoas lá e conheci um cara que topou me receber, que topou alugar um quartinho da casa dele para me receber lá para eu fazer umas imersões. Eu ia, passava semana, fim de semana seguidos, assim, passava um mês lá, meio que ficando lá e ficando um pouquinho em casa, e voltava para lá e ficava, tipo, dias seguidos, tentando entender qual que era esse lugar do funk no cotidiano de Heliópolis ali, né? E aí conheci pessoas incríveis, conheci o MC Lanzinho, um beijo pro Lanzinho, o Doni, um beijo, a galera do Cine Favela, a galera da Companhia de Teatro Heliópolis, aí dei a sorte de ainda me convidarem logo nesse período para dirigir uma peça da Companhia de Teatro Heliópolis, que foi o Sutil Violento, o grande Miguel Rocha, galera toda, um beijo, viu? Dalma Régia, Davi, Alex, toda a turma do teatro. E foi uma experiência incrível para mim, assim, porque foi um deslocamento dentro da minha própria cidade. E a antropologia propõe isso, propõe esse deslocamento, né? E pude ver que realmente tem vários rolês acontecendo aqui em São Paulo, né? E o rolê desses bairros de classe média, desses cheio de prédios e cheio de segurança e com as ruas gigantes, é um outro rolê. E o rolê de Heliópolis é um outro rolê, um rolê mais rua ali. É o próprio fluxo, né? Deixa claro a importância da rua como um local de ocupação coletiva e comunitária, enfim, foi muito bacana. Assim, e ao mesmo tempo cheio de estranhamentos também, né? Porque um dos estranhamentos que eu vivi foi que eu andando pelos fluxos ali em Elipa, em algumas situações eu despertava uma desconfiança. Então, já fui questionado se eu era polícia, por exemplo, né? Barbudinho lá, de óculos, né? Tiozinho barbudinho no fluxo de funk, tinha uns moleques ali que começaram a achar que eu era polícia. Então, eu passei uns apertos ali no fluxo ali já. Não, mas que da hora. Eu gosto muito. Inclusive, eu li o seu artigo. Foi bem interessante. E depois você até fez algumas brincadeiras, né, com o funk também. Algumas músicas suas, assim. Você acabou colocando um batidão, né? Achei legal. Eu lancei o ano passado, eu fiz um convite para o Thiago França, Thiago, um beijo enorme, que é um cara que eu adoro, um músico que eu admiro demais, de sopro, compositor, foda. Mandei uma base inspirada em algumas sonoridades que eu tinha ouvido em Heliópolis, mas com uma pegada minha também, né? Então, fiz uma base, mandei para o Thiago, ele compôs um tema animal e a gente lançou uma parceria chamada Fluxo Neblina. Convido geral para ouvir, vem ouvir. Tá no Spotify, tá no YouTube. Fluxo Neblina, que é um funk instrumental, não tem MC. O Thiago ocupa meio o lugar do MC, né? Com o saxofone dele. Mas a voz é do saxofone. Então, é um beat com o Thiago no lugar que seria de um MC de funk. Nossa, que demais. Tipo,
funk atravessando fronteiras de até instrumentais, né? Sim, o MC com sax. O Gostei desse funk tem uma conceito. coisa, o funk tem uma coisa de um pensamento, de montagem, né? Que é de você pegar um elemento, copiar ele e montar algo com ele, né? Sei lá, pode ser uma sirene. Você pega uma sirene, pá, 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 você começa a recortar ela e colar, e aí você cria a sonoridade do funk, que é muito legal, é muito foda, assim. Realmente são mosaicos, né? De quando você vai estar produzindo ou você está vendo os caras produzirem, é como se eles estivessem costurando um mosaico. O beat é isso, é um padrão que você cria e você vai repetindo ele. Sim, sim. Demais, demais, cara. E tipo, para quem quiser, né, acessar também o seu trabalho que tá público, para todo mundo ler, assim, e para fazer download, inclusive, né, para usar na vida e na academia, né, que eu acho que ele é muito legal como uma leitura também para conhecer mais sobre música. Ele tá lá no seu site, né, que é menudelpica.com.br. A gente vai deixar aqui na descrição também para quem quiser acessar. E também tem vários registros legais lá no seu canal do YouTube, que também chama Meno Del Pica. Tem Exato, exato. várias Deixa eu só falar coisas. Paulinha, deixa eu só dar um salve para a galera. Só para contar, o site tem muita coisa lá, muita coisa legal, mas está super desatualizado o site. Eu tenho alimentado mais o meu YouTube e o meu Instagram. Eu preciso atualizar o site, mas tem muita coisa lá. Tem o Barriga de Sete Janta para baixar, tem o Macaco Sem Pelo para baixar, tem meu primeiro disco para baixar, tá no site, ele não tá no Spotify. E lá tem a minha dissertação de mestrado e um artigo. E o YouTube está muito vivo, eu lancei muita coisa de YouTube nesses últimos tempos, e o meu IGTV ali do Instagram também está muito vivo. Então, quem quiser saber mais do meu trabalho, pode me acompanhar no Instagram e pode seguir lá o YouTube, que vai vir coisa legal. É isso aí, podem seguir lá, @menodelpica. A gente vai deixar tudo na descrição para deixar fácil para todo mundo, né? E aí Legal, a obrigado, galera, Paulinho. Obrigado. é nóis, a galera pode acompanhar geral. E agora falando do show de amanhã, né? Amanhã você está de volta, como você falou, aos palcos Bragantinos, às 8 no canal da Casa Lebre, dia 25 de setembro. Tem algum spoiler aí do show, mano? Tá animado? O que que você tá tramando aí que eu tô vendo essa carinha? Não, é porque eu estava pensando no show justamente antes da gente começar a falar, assim. Eu tenho um spoilerzinho aqui, um spoilerzinho. Eu vou começar ele com Vou Pro Pará, que é do disco Macaco Sem Pelo, e vou terminar ele com um single que eu lancei o ano passado, mas que era uma música que eu tocava aí em Bragança nos anos 90, chamado Crie Seu Espaço. Vou deixar esse spoiler aqui, ó. O show vai começar com Vou Pro Pará e acabar com Crie Seu Espaço. E faz parte do projeto Dom Musical também que cada artista grave 3 músicas inéditas, só que essas 3 inéditas não farão parte do show, mas elas vão ser lançadas depois. Então a gente vai também já deixar registrado essas 3 inéditas, que o ano que vem acredito que vão estar sendo disponibilizadas aí na rede. Então vai ser uma noite muito especial. Tenho certeza, assim, estou muito feliz, muito animado. E por favor, venham, convidem a galera, compartilhem. Com certeza. Também tô super animada aí para ver o seu retorno, ver você tocar. Vai ser super legal, todos nós seguros, cada um de nossas casas, né? Que a pandemia ainda não acabou. Exato, até assim, eu optei por fazer um show de guitarra e voz, até, pensando nisso, assim, que a pandemia não acabou, quis fazer uma coisa bem intimista mesmo, o mais segura possível, né? Então, vai ser um showzinho de guitarra e voz. É isto. Então, nos vemos amanhã, showzinho de guitarra e voz, às 8 no canal da Casa Lebre. E o papo tá ótimo, tá maravilhoso conversar com você aqui, mas agora estamos chegando ao fim da entrevista. Queria te agradecer profundamente por ter aceito falar comigo, por ter vindo tocar também na Lebre, que eu acho que vai ser bem legal, uma alegria mesmo te ter. Massa demais, Paulinha, eu que agradeço, assim, muito obrigado, agradeço você por esse espaço, super importante poder trocar essa ideia, ter com quem trocar essa ideia, e um beijo aí em todo mundo.
E queria também deixar um beijo, um agradecimento especial para Helena Ribeiro e para toda a equipe aí da Casa Lebre. Maravilhoso esse projeto, estou muito feliz, tá? Então, espero vocês amanhã e um beijo. É isso, também quero agradecer a toda a equipe da Lebre que sempre proporciona esses encontros, né? Agradecer a Helena, o André e o Hector, equipe Ponta Firme de sempre, e também a outra parte da equipe Ponta Firme, né? Que é a Fronteira Filmes, que faz a captação de vídeo dos shows e manda tudo para a gente ver. E também o Estúdio Pires e o Alisson, que cuidam aí do som e também do vídeo, para proporcionar tudo isso. Então, obrigado mesmo, galera. Até amanhã, nos vemos na live. É isso.